E aí, galera, tudo bem? Vamos para mais um LF Resolve? Mais uma questãozinha do Enem. Vamos falar agora de uma questão de estequiometria envolvendo três casos especiais: equações consecutivas, rendimento e pureza. Vamos ler essa questão aqui. Essa questão foi uma questão do Enem que caiu na prova de 2015. Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfarelita, que é o sulfeto de zinco. Então a esfarelita nem toda ela é sulfeto de zinco, uma parte. E ele deu a pureza, então vamos anotar isso aqui, 75% de pureza. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem rendimento de 80%, então a conversão, o processo global tem 80% de rendimento. Na sequência de equações, considere as massas molares, entendeu? As massas molares de todas as espécies, e pede para que você marque o valor mais próximo da massa de zinco metálico em quilogramas, que será produzido a partir de 100 kg de esfarelita. Opa, esfarelita nem toda ela é sulfeto de zinco. Então, a primeira coisa que a gente já vai pensar é o seguinte: eu já sei que eu tenho que usar uma massa diferente do que 100 kg. Não posso usar os 100 kg, eu vou usar uma massa diferente. Tá? Bom, eu sempre gosto de resolver primeiro o problema de equações consecutivas. A gente precisa achar a equação global, porque eu não posso relacionar direto o sulfeto de zinco, como a questão sugere. Porque eu tenho aqui reações consecutivas e nem sempre essa relação estequiométrica é a relação global, ou seja, 2 para 1. Então eu não posso fazer isso, eu tenho que achar a equação global que vai me dar a relação direta de sulfeto de zinco e zinco. Bom, como é que a gente trabalha com equações consecutivas? Nós vamos encontrar uma espécie na primeira equação que seja formada e consumida na segunda equação. Essa espécie é o sulfeto de zinco. Então nós vamos fazer com que essa espécie seja eliminada na equação global. Bom, veja, aqui ela está no reagente, no produto, e aqui ela está no reagente. Então eu consigo eliminá-la. Porém, aqui tem 2 mols e aqui na segunda equação ela tem apenas 1 mol. Então eu vou, de maneira mais simples, multiplicar a equação de baixo por 2. Alguns podem dizer, eu queria dividir a de cima por 2. Não tem problema. Mas a nossa cabeça funciona sempre melhor com multiplicação. Quer um exemplo? Você vai em um bar. Num bar, à direita está escrito chopp em dobro. E no outro está escrito chopp é metade do preço. Você vai aonde? No chopp em dobro. Porque a sua cabeça funciona sempre com multiplicação muito mais fácil do que com divisão. De repente, os dois vai dar no mesmo, né? Depende do valor do chopp. Enfim, só um exemplo. Bom, o que a gente vai fazer agora? Multiplicando essa equação por 2, o sulfeto de zinco vai ficar com 2 mols aqui, o CO vai ficar com 2 mols, o zinco com 2 e o CO2 com 2. Então agora eu vou somar essas duas equações. Eu vou colocar o resultado da soma aqui em cima. Ó. Então nós vamos ter sulfeto de zinco mais 3 mols de oxigênio, então a de cima a gente não mexeu. Agora, o sulfeto de zinco foi embora. Então nós teremos 2 mols de monóxido de carbono, formando 2 mols de zinco, mais os 2 mols de CO2 que a gente tem na segunda equação, e os 2 mols de SO2. Beleza, só que aqui a gente está considerando uma conversão de 100%. Eu estou afirmando que o rendimento aqui é de 100%. Quando eu coloco esses coeficientes estequiométricos aqui, da equação equilibrada, eu estou considerando um rendimento de 100%, mas o rendimento não é de 100%, ele me disse que o rendimento é de 80%. Olha o que eu vou fazer. Muita gente trabalha com isso no final do problema, eu já trabalho antes. Eu já tiro 80% de cada coeficiente estequiométrico. Então eu vou fazer o seguinte, 80% de 2. Quanto é 80% de 2? 80% de 2 é 1,6. Então, na verdade, esses coeficientes estequiométricos aqui, na realidade, isso aqui seria o teórico. Na realidade, o coeficiente estequiométrico do zinco é 1,6. O coeficiente estequiométrico do CO2 é 1,6. E o coeficiente estequiométrico do SO2 também é 1,6. Já tirei o rendimento da jogada. Acabou. Então, se eu tiver que relacionar algum reagente com algum produto, a minha relação não vai ser com essa parte aqui, vai ser com essa aqui já transformada. Vamos continuar a questão. Então ele pede qual o valor mais próximo da massa de zinco. Então massa de zinco
em quilogramas, que será produzida a partir de 100 kg de esfarelita. Lembrando que a esfarelita, na verdade, ela é uma parte de sulfeto de zinco. Então, ele está relacionando sulfeto de zinco com zinco. Então, a relação que eu vou tirar é essa aqui. Bom, para resolver problemas de estequiometria, independentemente da presença de fenômenos, de situações como rendimento, pureza, reagente em excesso, equações consecutivas, independentemente disso, para resolver problemas de estequiometria, nós temos que seguir 5 passos. Primeiro, montar a equação. Nós já fizemos isso. Montar a equação, já foi feito. Segundo passo, equilibrar os coeficientes estequiométricos. Então, equilibrar os coeficientes estequiométricos, nós já fizemos isso. Terceiro passo, relacionar as espécies envolvidas na questão. Então, quais são as espécies envolvidas na questão? Aquele que ele te fornece a quantidade e aquela espécie que ele te pede a quantidade, seja massa, mol, volume, o que for. Nesse caso aqui foi massa. Então, ele me dá a quantidade de sulfeto de zinco, na forma de esfarelita, e me pede a quantidade de zinco. Então, a relação é essa, ó, 2 mol de sulfeto de zinco estão relacionados com 1,6 mol de zinco. Vejam que eu não relacionei com 2. Por que eu não relacionei com 2? Porque aqui se eu relacionar com 2, eu considero 100% de rendimento. Mas como o rendimento é de 80%, 80% de 2 é 1,6. Então, eu já fiz o cálculo do rendimento aqui. Tá? O quarto passo é mudança de unidade. Mudança de unidade. Como assim mudança de unidade? Ele está me dando massa de sulfeto de zinco, está me pedindo massa de zinco. A relação que eu trabalho na equação é em mol, então eu tenho que converter mol para massa, com o conceito de massa molar. Então vamos fazer isso aqui, ó, no quarto passo, eu vou colocar aqui o quarto passo descrito. Nós temos 2 mols de zinco, 2 mols de zinco, sulfeto de zinco, né, na verdade, e 1,6 mol de zinco. Agora eu vou transformar isso para massa. 2 mol de sulfeto de zinco, 2 vezes a massa molar do sulfeto de zinco que foi descrita, foi dada no problema. Então, e aqui 1,6 mol de zinco que também foi dado no seu problema, ó, 65 gramas. Bom, agora aqui eu vou colocar a massa de esfarelita fornecida no problema. Então, o quinto passo é resolver a regra de 3, com os dados do problema. Ou com o dado, né? Caso tenha sido 1, com os dados do problema. Então eu vou relacionar agora a massa de esfarelita e vou achar a massa de zinco devido a essa proporção. Isso a gente pode fazer graças à lei de Prost, a lei das proporções. Então vamos pegar aqui agora a massa de sulfeto de zinco. Porém, contudo, entretanto, todavia, ele não me deu massa de sulfeto de zinco, ele me deu massa de esfarelita, que é um minério à base de sulfeto de zinco. Então, se eu colocar 100 kg aqui, eu vou errar a questão. Então, eu tenho que colocar 100 e a pureza. Logo, são 100 vezes 0,75 kg. E aí você vai achar, pô, professor, aqui está em grama e aqui está em quilograma? Não vai ter problema, porque o grama daqui com o grama daqui vão ser eliminados e a sua massa de zinco sairá justamente em quilogramas. Então, é o que ele pediu, a massa em quilogramas. Então, resolvendo essa regra de 3, nós temos que massa de sulfeto de zinco, a massa de zinco, perdão, vai ser 100 vezes 0,75 vezes 1,6 vezes 65 dividido por 2 vezes 97. Isso aqui dá aproximadamente 40 kg de zinco. Então, você marcaria letra C. Vejam que aqui eu faço o rendimento direto, eu não preciso fazer o rendimento no final. Muita gente diz, o rendimento faz no final e a pureza faz antes. Nada disso. Você pode fazer o rendimento antes, lá nos coeficientes estequiométricos. Eu acho muito mais simples. Beleza? Então, é isso. Nós fizemos aqui um problema de estequiometria bem completo. Tá? Faltou apenas reagente em excesso, reagente limitante, que seria um problema à parte. Mas pode acontecer dele englobar todos? Pode acontecer. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos que mais questões irão aparecer no nosso canal. Beleza? Então, um grande abraço. Não esqueçam, LF resolve para vocês.